o único evangelho de Jesus Cristo. Nosso versículo inicial se encontra em Romanos, capítulo 16, versículo 25. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional, tá? Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Maravilha, né? Mistério esse, amados, que não é mais oculto. Graças a Deus nos foi revelado. Igreja abençoada do Senhor, povo santo e amado, igreja sem ruga e sem mácula, mais que vencedores em Cristo, abençoados com toda sorte de bênçãos. Aqui, meus amados, nós podemos observar o apóstolo Paulo deixando claro aos romanos que o evangelho que por ele era anunciado era o evangelho que iria confirmá-los. Tá? O confirmar, né, essa palavra confirmar aqui no grego, significa tornar firme, firmar. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, olha, através do evangelho que eu prego para vocês, vocês vão estar firmes, firmados em uma rocha, né? Esse é o ponto. Então vocês vão estar confirmados, firmes no Senhor Jesus Cristo por meio do meu evangelho. Por que o apóstolo Paulo fala isso? O apóstolo Paulo fala isso porque ele sabia que no meio da igreja naquela época, né, naquela sociedade, em todas as congregações que haviam ali, né, ou seja, os irmãos se reuniam na casa de outros irmãos, então havia esses grupos que se reuniam, que estudavam a palavra, que estavam juntos ali, e o apóstolo Paulo sabia que havia, né, a circulação no meio da igreja dos chamados ventos de doutrina. Então havia o evangelho de Paulo, que na verdade não é de Paulo, é bom você entender isso, tá? O evangelho de Paulo, e que nós hoje, pela misericórdia de Deus, buscamos representar esse evangelho, né? Tentamos nos aproximar o máximo possível dele. Esse evangelho era o único evangelho, mas não era o de Paulo. Ele é de Jesus Cristo ressuscitado. É bom você ter isso em sua mente. Porque o Paulo fala meu evangelho no sentido de que era ele que pregava esse evangelho. Ele foi o precursor e era o único homem que pregava esse evangelho, claro, além dos seus discípulos que aprenderam esse evangelho com ele. Mas ele foi o precursor, ele recebeu direto da boca do justo, direto da boca de Jesus Cristo ressuscitado. E vocês vão ver isso aqui na palavra, tá? Vocês vão ver como isso aconteceu. O Paulo relata isso, né? Como que aconteceu essa revelação e que ele recebeu da boca do justo, como diz a palavra, né? Ou seja, o Senhor Jesus Cristo ressuscitado levou Paulo ao paraíso e revelou a palavra da graça para ele. Então Paulo foi o único que recebeu esse entendimento, tá? E isso, amado, antes que alguém diga alguma coisa neste sentido, eu quero deixar claro, isso não significa qualquer tipo de adoração a Paulo. Algumas pessoas que entram em nossos materiais, começam a ler nossas coisas, nossos livros, assistem algum vídeo nosso para criticar, não para aprender, né? Por incrível que pareça, há pessoas assim que assistem só para criticar. Essas pessoas entram e dizem, esses caras são adoradores de Paulo. Gente, isso não faz sentido. Qual é a lógica disso, você adorar um ser humano? Isso é uma bobagem, né? Nós entendemos o chamado de Paulo, isso é diferente. Não é adorá-lo, é entender o chamado dele. Tá? Então o Paulo recebeu um chamado específico, e nós já vamos explicar isso com mais detalhes. Tá? Então Paulo fala meu evangelho, por quê? Porque ele recebeu do Senhor essa incumbência de disseminar esse entendimento. Tá? Então por isso que ele fala, Romanos, olha, existem muitos ventos de doutrina, sim, existem outros evangelhos, que na verdade não eram evangelhos, né? Então, por isso que eu coloco entre aspas, né? Existem outros evangelhos aí? Existem. Mas é o meu evangelho que vai confirmar vocês. Pegou, né? O Paulo dá essa ênfase por causa disso, amados. Então, havia muitos ventos de doutrina e havia muitas outras palavras que eram chamadas também de evangelho. Agora, veja, uma coisa interessante. O que significa evangelho, ô abençoado irmão Cristiano? Evangelho no grego, a palavra euangelion, significa a boa notícia ou boas novas. Né? Então,
Veja bem, no período de transição da lei para a graça, Cristiano, que negócio é esse de período de transição? Para quem nunca ouviu isso, eu vou explicar rapidamente. Entre a morte e a consequente ressurreição de Jesus, até a destruição do Templo de Jerusalém, que foi no ano 70, houve, então, esse período foi o que nós chamamos de período de transição. Por quê? Porque ao morrer na cruz, Jesus cumpriu a lei. Ele cumpriu tudo que a lei exigia, ele cumpriu toda a justiça, que deveria ser cumprida mediante a lei, derramou o sangue dele, de Cordeiro de Deus, e ele, fazendo isso, nos atribuiu gratuitamente a justificação, a salvação. Por isso que o nome dessa aliança é a graça, A nova aliança é a aliança da graça. Então na cruz o Senhor Jesus estabeleceu isso, e ao ressuscitar, a palavra diz que ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, não obstante Jesus ter feito essa obra ali, ou seja, ele cumpriu a lei, ele cumpriu o que nós chamamos de o espírito da lei, o que realmente precisava ser cumprido, e ali na cruz o Senhor pôs fim ao sentido original da lei. O que significa isso, irmão Cristiano? Significa o seguinte, que a lei ela tinha um sentido, ela foi dada como um ministério de morte, de condenação, pelo próprio Deus. O Paulo fala isso, foi um ministério de morte porque ela veio para imputar o pecado, trazer a morte, do ponto de vista espiritual, além da morte física e da alma, tá? Então a lei veio para imputar o pecado, então foi um ministério de morte e, consequentemente, imputando o pecado também um ministério de condenação. Então a lei teve essa direção de Deus e ela também serviu como um tutor, como um aio, como Paulo diz, Ou seja, a lei ela serviu também para conduzir o povo até Cristo. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então Cristo pôs fim ao sentido original da lei. Aquilo que a lei precisava fazer, ela fez e em Cristo ela teve o seu fim. Ponto. Só que por que houve um período de transição? Porque apesar de Jesus ter cumprido tudo isso que eu falei ali, ao morrer e ressuscitar, o Templo de Jerusalém, que era o ícone maior da lei, seguiu de pé. O que isso significa, irmão Cristiano? Significa que apesar de a lei ter sido já tornada obsoleta na cruz, cumprida e o seu sentido original ter acabado, as pessoas continuaram seguindo a lei no templo, oferecendo sacrifícios, fazendo lavagens, os batismos que se faziam no templo ali, as lavagens por meio da água. Então se fazia as abluções, que são os batismos, se faziam oferendas de animais, a lembrança anual dos pecados que os sumos sacerdotes faziam. Então aquele sumo sacerdote que estava ali em vigor o seu trabalho, todo ano ele oferecia um sacrifício, primeiro pelos pecados dele, depois pelos pecados do povo. Então era uma lembrança anual, vamos dizer assim, dos pecados. Tudo isso se manteve. Os dízimos eram oferecidos no templo. Então todo o mover do templo, aquele mecanismo da lei, estava funcionando. Então, aquele templo, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele se tornou uma blasfêmia. Entende? Uma blasfêmia contra Deus. Veja, amados, antes mesmo da cruz, ainda no tempo da lei, o Senhor já não aceitava aqueles holocaustos. Ele não se agradava daqueles sacrifícios. A palavra deixa isso muito claro na carta aos Hebreus. O Senhor não se agradava daqueles sacrifícios. Mas, no entanto, aqueles sacrifícios estavam em vigor antes da cruz. Agora vocês imaginem só, se antes da cruz, quando a lei ainda estava em vigor, aqueles sacrifícios já não agradavam a Deus, imaginem depois da morte de Jesus. Se tornou realmente uma grande blasfêmia. Aquelas práticas da lei sendo feitas ali, as orações que os judeus faziam em direção ao templo, sendo que Jesus disse que a adoração não seria mais em Jerusalém, nem no Monte Gerizim. Quando alguém perguntou para ele, Senhor, os samaritanos dizem que a adoração é no Monte Gerizim. Já os judeus dizem que é em Jerusalém, mais especificamente no templo, porque tudo era voltado para o templo. E Jesus falou, olha, vai chegar um tempo, e agora que a adoração não é nem no monte, nem em Jerusalém, ou seja, no templo. É em espírito e em verdade.
Então, quando os judeus se voltavam para o templo, era uma blasfêmia, era uma adoração aquele templo erguido ali. Vocês acham que foi por acaso que aquele templo foi destruído na vinda de Cristo no ano 70, em juízo sobre Israel? Aquele juízo que aconteceu em 70 foi por causa de toda essa blasfêmia, toda essa desobediência. Então, o ano 70 pôs fim àquele templo, né? Por meio do Império Romano, o Senhor trouxe o juízo sobre Israel, acabou com o país deles, né? Destruiu tudo e acabou com aquele templo, principalmente. Então, com a queda do ícone maior da lei, que foi aquele templo no ano 70, nós entendemos que a partir daquele momento houve então um caminho totalmente aberto para a graça. Porque já não havia mais aquela mancha da lei na criação, né? O Senhor estabeleceu a graça, mas a lei ficou ali, insistindo, né? Então foi um período transitório. Então, quando o Senhor pôs fim àquele templo, ele disse assim, está aberto agora o caminho da graça. Então, abençoados, por isso nós dizemos que nós que nascemos depois daquele período, em especial depois da queda do Templo de Jerusalém, nós já nascemos com a graça totalmente estabelecida. Né? Vocês já devem ter ouvido nós falarmos essa frase muitas vezes, né? Gente, já nascemos com a graça estabelecida. Por que falamos isto? Porque já nascemos com toda a obra consumada, inclusive com o fim daquele templo. Tá? Então, nesse período de transição, a partir da ressurreição do Senhor Jesus, até um pouco antes, né? Na verdade, você já vai entender porque eu estou falando isso, tá? Até um pouquinho antes, o Senhor destinou um evangelho. Tá? Um pouquinho antes dele morrer na cruz, ele destinou um evangelho. Já vou explicar isso. E esse evangelho que foi dado antes da cruz, ultrapassou a cruz, que foi um ministério dado aos judeus, e depois o Senhor estabeleceu um segundo e definitivo ministério, que foi o de Paulo, o ministério da graça. Então, nesse período de transição, havia 2 evangelhos, tá? Ou você pode dizer também que havia 2 chamados. Um específico para os judeus, que, como eu disse, foi dado ainda antes da cruz. A gente já vai ler isso aqui e confirmar isso biblicamente. E depois houve um chamado de Paulo, né? Posteriormente, o Paulo recebeu o chamado. No início, Paulo ainda, né, andava naquele caminho ali, naquela visão dos judeus, aquela coisa toda, mas depois o Senhor revelou a graça para o apóstolo Paulo e destinou ele para um ministério diferente. Então havia 2 evangelhos no período de transição. Naquele período ali, no início da igreja, né, quando a igreja começou a ser estabelecida, começou a se pregar sobre Jesus ali para o povo do Senhor, o Senhor então estabeleceu 2 evangelhos. O primeiro foi dado, como eu disse, antes da cruz. Vamos dar uma olhada nisso aí, amado. Então, o primeiro evangelho foi dado... O que é evangelho? Boa notícia, né? Então, a primeira boa notícia foi dada específica para os judeus. Depois veio o ministério de Paulo, que era um ministério universal, que foi dado principalmente para os gentios, mas não somente para os gentios, tá? É importante você entender isso. O ministério de Paulo ele é abrangente, ele é universal. Claro que se encaixou muito perfeitamente para os gentios, porque o ministério de Paulo e o evangelho da graça que Paulo pregava não tinha compromisso com as obras da lei, não tinha compromisso com aquele templo, com as cerimônias, com os costumes, né, judaicos, não tinha compromisso com isso aí. Por isso que se encaixou perfeitamente para ser pregado entre os gentios. Né? Só que o ministério de Paulo não era só para os gentios, e a gente também vai ver isso aqui ao longo do estudo. Tá? Então, aliás, antes de nós vermos a questão aqui do evangelho, confirmarmos historicamente, né, a primeira boa notícia que foi dada, específica para os judeus, vamos ver que o evangelho, olha só, o evangelho eterno, não o evangelho dado aos judeus. Esse evangelho dado aos judeus, ele tinha um prazo de validade. Interessante isso, né? Ué, como assim, irmão Cristiano? Que prazo de validade é esse? Justamente, amado, o que eu acabei de falar, o ano 70. Sabe por quê? Porque no ano 70 o Senhor trouxe juízo sobre Israel e acabou com Israel. Entende? O Israel no ano 70 deixou de ser o povo de Deus. As pessoas insistem hoje com essa ideia de que os israelitas ainda são o povo de Deus. Negativo. Eles são israelitas, tudo bem, são descendentes de Abraão? São, segundo a carne. Tá? Só que o que vale é segundo o Espírito, são os filhos, é a igreja. Então no ano 70... com o juízo e a destruição do país, né? E principalmente do templo. O templo é que era o principal a ser destruído.
Ou seja, com o fim daquela religião judaica, acabou-se esse privilégio dos judeus de serem povo de Deus. O povo de Deus é a igreja. Tá? Só que é o seguinte, antes mesmo desse evangelho, o primeiro evangelho, a primeira boa notícia ter sido dada específica aos judeus, que tinham um prazo de validade, esse evangelho valia até o ano 70, eu já vou explicar um pouquinho melhor isso depois. Antes disso, o evangelho eterno foi pré-anunciado a Abraão. Olha que coisa linda. Ele foi pré-anunciado a Abraão de maneira, claro, resumida, né? A revelação plena desse evangelho foi dada a Paulo. Mas Abraão experimentou, de forma reduzida, o anúncio desse evangelho eterno. Gálatas 3:8. Olha essa coisa maravilhosa. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, a expressão pela fé significa sem a lei, tá? Entenda isso. Ou seja, havia de justificar sem a necessidade de lei os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Olha aí, ó. Dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Pegou? Entenda uma coisa, amado. Isso aqui não é segundo a carne. Porque se fosse segundo a carne, não seria todas as nações. Tá? A expressão, a palavra nações aqui significa todas as etnias. Então, Abraão, em ti, todas as etnias da terra, não só os judeus, serão abençoadas. Por quê? Porque, amado, dentro de todas as etnias que há no mundo, existem filhos de Deus, que são escolhidos, que foram, né, escolhidos desde antes da fundação do mundo. Vocês estão percebendo? Em todas as etnias. Então, não só entre os judeus, mas em todas as etnias. E essa é a revelação que veio por meio da graça, né? É isso que Paulo fala, a revelação que estava oculta, era isso. Porque a princípio achava-se que era apenas os judeus de fato segundo a carne. Só que o evangelho revelou que não. Eram todas as nações que seriam benditas por meio de Abraão, né? E não por meio da lei. Percebeu o ponto? Então, o evangelho que o Senhor Jesus revelou a Paulo, e aí sim revelou em detalhes, né? Aqui Abraão ouviu resumidamente, né? Mas o Paulo ouviu em detalhes. Esse evangelho é um evangelho universal porque é para toda a igreja, em todas as etnias, inclusive os próprios judeus, né? E Abraão recebeu então primeiro o anúncio desse evangelho e depois o Paulo recebeu a revelação desse evangelho. Então o evangelho eterno foi anunciado antes da lei ainda. Tá? Só que havia o período da lei, obviamente, e Jesus, quando assumiu o seu ministério e chamou os seus discípulos, ele então deu a eles o chamado evangelho da circuncisão, ou o chamado, né, para a circuncisão. O evangelho da circuncisão, a função dele basicamente era anunciar a vinda do reino de Deus para os judeus. Vocês entendem por que o evangelho, esse evangelho da circuncisão, ele tinha um prazo de validade? Por quê? Porque o reino veio definitivamente no ano 70. Né? Então, houve o juízo sobre Israel, destruição do templo e ponto final. Certo? Então, o anúncio acabou. Esse anúncio específico para os judeus acabou ali. Por isso que o Senhor deu um evangelho para Paulo, que é um evangelho universal, para todos os povos, incluindo inclusive os próprios judeus. Porque é um evangelho que duraria eternamente, é o evangelho da graça. Por isso que o tema de hoje é esse, amado, o único evangelho de Jesus Cristo. Qual é o único evangelho? É o evangelho da graça. Qualquer outra palavra, ainda que seja denominada de evangelho, se não fala da cruz, se não fala da ressurreição de Jesus, ou seja, dos benefícios, né? Não é falar historicamente. Porque falar da cruz historicamente, todo mundo fala. Né? Falar da ressurreição historicamente, todo mundo fala. Né? Eu estou falando aqui de falar no sentido de exaltar e colocar em evidência os resultados da morte e da ressurreição de Jesus. Basicamente, o Evangelho da Graça é isso. Né? Ele revela o que Jesus fez na cruz de fato e também ao ressuscitar. Então, veja bem, antes desse Evangelho da Graça, então o Senhor deu, primeiro pré-anunciou a Abraão, né? O Evangelho da Graça é eterno, todas as nações serão benditas em ti. Aí depois veio o chamado específico para os judeus. Então, como eu estava dizendo, esse chamado, esse evangelho, essa boa notícia para os judeus,
era anunciar a vinda do reino de Deus. Olha, judeus, vocês estão esperando o Messias. Ele já veio. Messias é o Senhor Jesus Cristo, no caso, Yeshua, né? Então, ele é o Messias que veio, vocês ouviram falar dele, né? E ele virá para trazer juízo sobre Israel. Esse era o anúncio que tinha que ser feito. Tá? Então vamos lá. Jesus de Nazaré, ele veio especificamente para tratar com os judeus. Romanos 15, 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Irmão, observe bem esse detalhe aqui. O que é circuncisão? A circuncisão era um mandamento da lei, né, onde os homens, né, ao 8º dia de nascidos, eles tinham que ser circuncidados. Então, essa palavra, essa expressão circuncisão, né, ou essa prática, melhor dizendo, acabou se tornando um símbolo, né, do judaísmo, um símbolo da fé judaica e do povo judeu, né? Então, quando se falava de um judeu, poderia classificá-lo como o da circuncisão. Ah, aquela pessoa da circuncisão, ou seja, ele é um judeu. Esse é o ponto, tá? Então, Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Ministro para os judeus, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Então havia uma promessa, obviamente, de que o Messias, né, seria descendente de Davi, tá? E obviamente nasceria da descendência de Abraão, obviamente, né? Entende? Então havia essa promessa. Então Jesus tinha que ser judeu. Jesus não podia ser romano, não podia ser qualquer outra etnia, ele tinha que ser judeu. Nascer entre os israelitas. Então, por causa dessa promessa, ele nasceu como ministro da circuncisão. Observe bem. Então Jesus veio para ministrar a circuncisão. Não há aquele caso da mulher que pedia socorro, né? Olha, Jesus, a minha filha está endemoniada. Pede a ele para ajudar. E Jesus nem dirigiu palavra para a mulher. Aí alguém disse assim, Senhor, dá atenção aí e tal. Aí Jesus falou que, olha, gente, eu vim só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tremendo, né? Você para pensar, isso é uma coisa até chocante. Ué, Jesus não quis lá ajudar? Como assim? É o chamado dele, ele estava cumprindo o chamado dele. O chamado dele era para a circuncisão, para os judeus. Agora, observe historicamente aqui, Mateus capítulo 10, versículos do 5 ao 7. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Jesus enviou estes 12, note, amado, é que é ministério da circuncisão, para os judeus, antes da cruz, tá? Por isso que agora há pouco eu disse que antes da cruz houve um evangelho da circuncisão para os judeus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções. Observe bem as instruções, amado. Isso é importantíssimo para você entender o estudo de hoje. Tá? Não se dirijam aos gentios. Eu vou repetir. As instruções de Jesus para os 12 discípulos dele. Não se dirijam aos gentios. Nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Olha só. Ou seja, é só para os judeus. 6 e 7. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Ó. Por onde forem, preguem esta mensagem. Olha só, amado. Olha só o resumo do ministério da circuncisão, do evangelho da circuncisão. Olha o resumo. Em que consistia o evangelho da circuncisão? O reino dos céus está próximo. Ponto. Pegou, né? Tá? Então o Senhor deixou claro, não vá para os gentios. Antes, deixa eu explicar esse antes. Vocês estão vendo aí, antes. Ah, Cristiano França, está vendo? É antes. Quer dizer, eles tinham que ir antes para os judeus e depois irem para os gentios, é isso? Não. A palavra antes aqui, no grego, é malon. Essa palavra significa em vez de, ao invés, ao contrário. Tá? Essa palavra significa isso. Então eu poderia ler da seguinte maneira. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos. Ao contrário, ao invés disso, esse antes significa isso, tá? Então, em vez disso, ao contrário, dirijam-se ao povo de Israel e preguem para eles, o reino de Deus está próximo. Amados irmãos, em nome de Jesus,
Eu acredito que poucos textos são tão claros quanto esse aqui. O ministério da circuncisão não era revelar a graça, não era falar do que Jesus fez na cruz, ainda que podia falar um ou outro ponto. Certamente depois da cruz eles falaram desse ou daquele ponto da cruz, mas a função do ministério da circuncisão não era essa. Não era revelar graça, tanto que eles não foram nem levados ao paraíso. Né? Jesus poderia ter levado qualquer um deles ao paraíso, o próprio Pedro, ou os 12, e revelar a graça para eles, mas o chamado deles não era esse. Então o Senhor já tinha dado o chamado antes da cruz. Olha, vá aos judeus, mas vocês vão pregar isso aqui. Olha só, o reino está próximo. É isso. Ou seja, o Messias que vocês tanto esperam já veio, é Jesus. E ele vai vir em juízo. Esse era o aviso. Quando o reino vier, virá o juízo sobre Israel. Então eles tinham que pregar para que aqueles que fossem eleitos de Deus crescem em Jesus e se livrassem. Vocês estão entendendo a questão aqui, amados? Então, o evangelho da circuncisão ele não tinha a função de revelar graça. Se ficasse, ou se existisse, né, apenas o evangelho da circuncisão, o entendimento do que Jesus fez na cruz, o entendimento da sua ressurreição, o entendimento de predestinação, o chamado dos gentios, aquela coisa toda, tudo isso ficaria oculto. Não seria revelado para ninguém. Então o Senhor Jesus, já ressuscitado, revelou essa palavra para o apóstolo Paulo para que esse entendimento fosse espalhado no mundo. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui defendendo esse entendimento. Tá? Então, aí você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, tudo bem, eu entendi, está muito claro, mas tem um trecho na palavra que Jesus manda os seus discípulos pregar o evangelho para toda a criatura. E aí? Tremendo, né? É verdade, Marcos 16:15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, irmão Cristiano, é para os judeus ou é para toda criatura? Amado, veja bem, você não pode entender um versículo excluindo um raciocínio de outra passagem. Isso chama-se contexto. Né? Então, o que o Senhor disse para os seus discípulos? Vocês têm que pregar exclusivamente para os judeus e dizer para os judeus que o reino está próximo. Ponto. Então, quando Jesus mandou eles irem para todo o mundo pregar o evangelho, é que evangelho? É a graça? Não é a graça, porque se fosse a graça, para que o Senhor separaria Paulo posteriormente? Gente, é uma questão de lógica, é só você raciocinar. Não é nem difícil chegar a essa conclusão. Né? Então, quando o Senhor falou pregai o evangelho a toda criatura, não é o evangelho da graça. Senão, para que separar Paulo, ter todo aquele trabalho, aquele processo, levar Paulo para o paraíso? Para que isso? Não precisava disso. Então Jesus falou o seguinte, prega o evangelho a toda criatura. Gente, se o chamado era só para os judeus, então a expressão toda criatura é uma referência a todos os judeus que habitavam naquele mundo conhecido. Qual era o território em que os judeus habitavam? O Império Romano. Então a palavra mundo aqui é o mundo conhecido, era o Império Romano, era o mundo que eles conheciam, era onde habitavam todos os judeus. Tá? Então Jesus disse, vá no mundo, o mundo judaico, esse é o sentido, era o Império Romano, era aquele território conhecido ali, e prega para toda criatura, dentre os judeus. Ah, mas Cristiano, aqui não está escrito que é dentre os judeus, mas gente, está escrito em outro lugar. Você não leu comigo Mateus capítulo 10? Não vá para os gentios. Ora, se o chamado era para não ir para os gentios, então esse chamado aqui é para os judeus. Então, o que Jesus está dizendo em outras palavras? O que ele disse, né, para eles? Olha, caminhem em todo o mundo. Primeiro que eles não tinham condições de ir no mundo inteiro, literalmente, como nós conhecemos hoje. Eles tinham condições de ir? Não tinham condições. Então o mundo era um mundo que eles poderiam caminhar, um mundo habitado ali. O cosmos ali, nesse caso aqui era o cosmos judaico, né? Era onde os judeus poderiam ser alcançados. Gente, tem que raciocinar para você entender. Então as pessoas pegam esse versículo e trazem para os dias de hoje, como se todo o mundo fosse todo mundo mesmo, todas as etnias, e que esse evangelho aqui,
que era específico para os judeus, as pessoas dizem que é para hoje. Vocês entendem de onde vem essa mistura de lei com graça? Vocês estão entendendo? Porque eles pegam aquela mensagem que é só dos judeus, sabe? A mensagem da circuncisão não tinha compromisso de abolir obras da lei, não tinha, tá? Tanto que vocês podem ver historicamente na Bíblia que havia muitos judeus que criam, e o segundo Tiago, né? Todos eram zelosos da lei. Eles criam em Jesus, mas eram zelosos da lei. Ou seja, o ministério da circuncisão não tinha compromisso em abolir obras da lei. Quem veio com essa ideia foi Paulo, depois que ele recebeu a revelação da graça. Então, ide por todo mundo, é todo mundo conhecido naquela época ali onde os judeus habitavam, era o Império Romano. E pregai o evangelho. Que evangelho? Da graça? Obviamente que não. Era o evangelho da circuncisão. Então, amados, toda criatura aqui é uma referência a todos os judeus que habitavam naquela região. Tá bem claro isso aí? Você não pode, amado, interpretar um texto e esquecer do outro. Então Jesus disse, olha, vá só para os judeus. Então esse chamado aqui é só para os judeus. Tá claro isso, né? Acho que ficou bem claro, tá? Então, abençoados, esse chamado do evangelho da circuncisão foi confiado a Pedro, né? Pedro é colocado como a principal coluna, né? O cabeça, mas na verdade, como nós vimos, esse evangelho foi dado aos 12 apóstolos, né? Os mais falados, claro, é Pedro, Tiago e João, mas todos os 12 receberam essa incumbência aos judeus. Então, abençoados, vejam bem, não é questão de você, está discriminando os outros apóstolos, está dizendo que os outros apóstolos não valiam. Gente, pelo menos aqui no nosso ministério não, tá? Eu já ouvi ministério em graça aí dizer que Pedro era filho da perdição, que não sei, eu já vi isso por aí. Aqui não, eu não encontro respaldo bíblico para isso. Tá? Então esquece isso. Não é uma menosprezar, discriminar, ou seja lá o que for o nome que você queira dar. Tá? Vocês acompanham o que Paulo ensinou porque vocês não valorizam. Gente, não é questão de valorizar ou não. É porque o evangelho da circuncisão foi específico para a circuncisão. E foi específico para aquele período, inclusive. Vocês estão entendendo o ponto? Como eu falei, até o ano 70. Acabou ali, o reino veio. Ora, a mensagem não é... Gente, vamos raciocinar, vamos lá, com calma. Qual era a mensagem? Vá somente para os judeus. Não é isso? Pois é. E digam para eles, o reino está próximo. É isso. Ora, se o reino veio no ano 70 e houve a queda do templo e acabou definitivamente a lei ali, qual o sentido de você pregar depois? O reino está próximo. Vocês entendem que teve um prazo de validade? Então a mensagem era relativa ao reino que viria. O reino já veio. Então o ministério entre os judeus acabou. Agora as pessoas misturam hoje, fazem essa mistureba de lei com graça, por quê? Porque eles pegam esses conceitos ainda de Jesus de Nazaré, diante da cruz, né? Jesus estava debaixo da lei, mas ninguém leva isso em consideração para interpretar a Bíblia. Aí pega a coisa que Jesus falou só para os judeus e dizem que é para graça. Né? Pegam entendimentos de João, nas cartas de João, dizem que é da graça. Quando você fala de pecado, gente, não há condenação, o Senhor aniquilou o pecado, etc. Primeira coisa que alguém comenta no YouTube ou manda e-mail para nós. Primeira coisa, mas João disse que aquele que não tem pecado. Entende? Vocês dizem que não tem que passar óleo na cabeça porque é um costume judaico. E de fato era, né? Era uma coisa de simbolizar o Espírito Santo, né? Tinha uma relação de simbolismo entre o azeite e o Espírito Santo, aquela coisa toda. Então havia um costume de ungir. Aí você fala, gente, não tem sentido você passar óleo na cabeça hoje. Isso é só um símbolo. Hoje você tem o Espírito Santo. Aí alguém vem, não, mas o Tiago, você vê na carta dele que tem que ungir com óleo. Vocês entendem de onde as pessoas tiram isso? Por que Tiago falou aquilo? Era um costume judaico. E Tiago era o ministro da circuncisão. Se você não separar os ministérios, amado, você faz mistura. É o que o sistema religioso faz aí fora. Entende? O ministério da circuncisão exclusivo para os judeus teve um prazo de validade. Então foi dado antes da cruz, se estendeu depois da cruz e acabou no ano 70, ponto. Esse ministério da circuncisão, ele teve valor, sim, entre os judeus. Foi dado a Pedro e a Paulo a incircuncisão. Vamos ver o registro disso aqui em Gálatas 2. Gálatas 2, versículos 7 até o 9.
Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, olha só, ou seja, um evangelho pregado entre os não-judeus, pegou, né? Se a palavra circuncisão aponta para os judeus, a palavra incircuncisão é não-judeu, né? O prefixo in é um prefixo aqui de negação, né? É incircuncisão, ou seja, é não-judeu. Me fora confiado, como a Pedro da circuncisão. Pegou aí os dois evangelhos, as duas boas notícias? Então, repito, no período de transição havia essas duas notícias. Para os judeus era o chamado a eles entenderem que o reino estava perto, que Jesus era o Messias. Ponto. Agora, a incircuncisão é um evangelho completo, perfeito, com toda a revelação do que Jesus fez na cruz do Calvário e na ressurreição. Tá? 8. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Você vê que houve um reconhecimento. O Senhor opera entre os 12 lá para os judeus e opera comigo agora para os gentios. 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, e não só esses três, tá, gente? Aqui Paulo cita esses três, como eu disse, eles eram os principais ali, tá? Mas havia, obviamente, os outros apóstolos de Jesus e também outras pessoas que estavam ali. Inclusive, Paulo diz que algumas dessas pessoas que estavam ali eram falsos irmãos. Paulo deixa claro isso, né? E havia pessoas ali, então, vamos chamar assim, de destaque, Paulo fala, né? Considerados como as colunas. É só vocês lerem um contexto que vocês vão ver, né? Então havia aquelas pessoas e Paulo chegou até eles, no contexto aqui é o seguinte. O Paulo chegou até aquelas pessoas ali da circuncisão e foi apresentar para eles o evangelho que ele pregava. Só isso já te mostra que o evangelho dele era diferente dos da circuncisão. Porque se fosse o mesmo evangelho, como todo mundo, aliás, no sistema diz que é o mesmo, se fosse o mesmo, para que Paulo tinha que ir lá apresentar para eles? Mais uma vez, é só você colocar lógica. Coloca a lógica aí. Por que Paulo foi até eles para apresentar o evangelho que ele pregava? É só você pensar. Não é verdade? Se fosse o mesmo evangelho, para que ele vai apresentar? Se ele foi apresentar é porque era um evangelho diferente. Tinha outros elementos. Então o que ele fez? Ele chegou naquela igreja ali dos judeus, só que veja bem, o Paulo não falou para todo mundo, não. O Paulo destacou só os que estavam em eminência, só os que eram os principais, considerados como colunas ali. Então ele chamou essas pessoas consideradas como as colunas e apresentou para eles o evangelho que ele pregava entre os gentios. E que não era só para os gentios, você já vai ver isso aí. 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João e todos os outros que estavam ali, né, considerados líderes, que eram reputados como colunas, olha aí, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra de comunhão. Ou seja, tudo bem, está aprovado então. A fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então houve ali um acordo ministerial. Mesmo porque, como nós vimos, eles receberam a incumbência para a circuncisão. Então Paulo foi, apresentou o evangelho que ele pregava e houve uma concordância. Tudo bem, Paulo, você vai lá para os gentios, a gente fica aqui com a circuncisão. O problema, amados, é que isso não foi cumprido, né, de maneira correta, porque se você ver o contexto aqui do capítulo 2 da carta aos Gálatas, vocês vão notar que houve ali, né, até uma hipocrisia da parte de Pedro, né? Porque Pedro, na verdade, Pedro, que eu digo, não só a pessoa de Pedro, mas todos os judeus ali, na verdade, estavam querendo fazer os gentios viverem como judeus. E aí Paulo observou isso e Paulo diz que chamou a atenção de Pedro. Falei, Pedro, você é irrepreensível. Porque você é judeu, mas vive como gentil. Mas quer fazer os gentios viverem como judeus. Então Paulo chamou Pedro ali na responsabilidade, porque Pedro era considerado cabeça ali. Né? Então, ou seja, a circuncisão, na verdade, estava querendo que os incircuncisos, que os gentios, seguissem a lei. Tremendo isso aí, né? Então, na verdade, esse acordo não foi muito bem cumprido pelo pessoal da circuncisão, né? Aí você vai dizer assim, mas, irmão Cristiano, Paulo também pregava para os judeus, então ele também não cumpriu. Não, amado, ele cumpriu em que sentido? Porque ele tinha o chamado para os judeus. Olha que interessante.
Os 12 discípulos não tinham chamado para as outras etnias, mas Paulo tinha chamado também para os judeus. Você vai ver isso aí com a gente. Vamos ver agora? Olha só. A boa notícia da graça, a única em vigor, não existe outra boa notícia, não existe outro evangelho. Depois do ano 70 acabou, é só o evangelho da graça. Esse evangelho foi pré-anunciado a Abraão, como nós vimos, e foi totalmente revelado a Paulo. Vejam só o chamado do apóstolo Paulo. Atos 9:15. Disse-lhe, porém, o Senhor disse sobre Paulo: vai, porque este é para mim, este Paulo aqui, no contexto, tá? É para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, ou seja, das pessoas em eminência, né? Dos governantes, etc., e dos filhos de Israel. Opa! Então quer dizer que Paulo tinha um ministério triplo, vamos dizer assim? Eu posso dizer que sim. É claro que o chamado dele foi principalmente para os gentios. Tá? Mas o Paulo pregou entre os cabeças, os reis, e ele pregou para os filhos de Israel. Então veja, quando Paulo pregou para os filhos de Israel, ele não estava descumprindo nenhum acordo. Ele estava cumprindo o chamado dele. Já os da circuncisão, quando tentavam fazer os gentios viverem debaixo da lei, eles estavam descumprindo, porque o chamado deles era só para os judeus, como nós vimos agora há pouco. Entende? Então, quando Paulo pregou para os judeus, ele não estava descumprindo nada, ele estava cumprindo o chamado que o Senhor deu para ele. E aí, amado, o apóstolo Paulo, em algum momento de sua história, ele foi levado ao paraíso. Ele foi levado ao paraíso para quê? Para receber a plena revelação da graça. Ele teve toda aquela experiência, né? Ele ficou por um tempo sem enxergar, ele foi derrubado, ouviu a voz do Senhor e teve um problema na visão. Então Paulo teve toda essa experiência inicial, mas depois ele teve uma experiência maior ainda, de ter sido levado ao paraíso para receber a revelação da graça. 2 de Coríntios 2, versículos do 2 ao 4, eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ele fala conheço um homem, ele está falando dele mesmo, tá, gente? Antes que alguém pergunte, que já me perguntaram muito isso. Paulo está falando de quem ali, irmão Cristiano? Gente, dele mesmo. Só que ele está falando em terceira pessoa. Mas se vocês virem depois o contexto todo, você vai ver Paulo dizendo que Deus colocou nele um espinho na carne, para que ele não se exaltasse com a grandeza das revelações. Ora, obviamente, então ele está falando dele. Se o espinho foi posto na carne dele, então ele está falando dele. Só que ele diz em terceira pessoa, conheço um homem, mas ele está falando dele mesmo. Versículos 3 e 4. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Olha aí. E ouviu coisas indizíveis, né? Algumas versões dizem palavras inefáveis, que não podem ser expressadas, né? Coisas que ao homem não é permitido falar. Olha que coisa tremenda, mano. Aí você vai perguntar assim, irmão Cristiano, por que Paulo disse que ao homem não é permitido falar? Uma curiosidade isso, né? Bom, há duas maneiras de vocês, ou de nós, enxergarmos isto aqui, tá? Ou Paulo estava fazendo apenas uma força de expressão, quando ele diz assim, ó, eu ouvi coisas que são tão maravilhosas que não são nem permitidos o homem ouvir, né? Ou seja, o homem nem deveria ouvir o que eu ouvi, de tão maravilhoso que é. Pode ser essa força de expressão, né? Ou, de fato, Paulo pode estar se referindo também a algumas coisas que são tão maravilhosas que ele nem pôde falar. Ou seja, que o que ele falou foi o mínimo do mínimo, né? O que ele revelou por meio das suas cartas e dos seus ensinos foi o mínimo, né? Muitas coisas não foram para ele permitidas, né? Que se falasse, no caso, né? Então, eu prefiro o primeiro entendimento, né? Para mim, Paulo usou, na verdade, uma força de expressão. Olha, eu ouvi coisas indizíveis, ou seja, coisas que as palavras não podem definir, de tão maravilhosas, que nenhum homem deveria ouvir, de tão maravilhosas que são. Acho que esse é o sentido aqui. Ele quis dizer isso, né? É tão maravilhoso que nenhum homem deveria ouvir.
Ninguém merece ouvir isso aqui de tão maravilhoso que é. Mas Deus é misericordioso, claro, permitiu que esse entendimento chegasse ao povo, né? Obviamente, né? Então, para mim, esse é o sentido, é um sentido mais de uma força de expressão, tá? Então, gente, o Paulo foi ao paraíso e recebeu do Senhor a revelação da graça. Amados, o que nós buscamos explicar aqui. Gente, será que é por acaso que Paulo é o maior dos evangelistas aqui do chamado Novo Testamento? Pega a Bíblia, qual foi o maior apóstolo que tem registro de suas cartas? O entendimento da cruz, do que Jesus fez na cruz. Praticamente tudo vem de Paulo. Tudo vem dele, na verdade, né? A revelação da ressurreição de Jesus e das suas consequências. Percebam, amados. O Paulo falou de escatologia de maneira profunda. O apóstolo Paulo falou de predestinação, de eleição. Gente, olha, foi o único apóstolo que falou realmente do fim da lei, né, que o povo não tinha que viver debaixo da lei. Qual foi o outro apóstolo que falou isso, amado? Entende? Então, seguir o que o Paulo ensinou, como o Paulo disse, né, aos Coríntios, Coríntios, eu rogo que vocês sejam meus imitadores, ou seja, sigam o que eu ensino. Paulo disse isso por quê? Porque ele se achava melhor do que os outros? Não. Ele disse isso porque ele sabia que o que ele pregava era algo tremendo. Era o único evangelho. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Em nome de Jesus, tá? Tudo que é pregado fora da graça não pode ser chamado de evangelho. A gente tem o costume, às vezes, de falar, não eu mais, que eu já consegui vencer isso, né? Mas eu já vejo alguns irmãos falarem assim, poxa, irmão Cristiano, eu tô na graça agora, tem 1 ano, mas eu já estou no evangelho já há 12 anos. Ou há 20, ou há 30. Não, irmão Cristiano, eu aceitei Jesus na igreja, já tem 25 anos. Eu estou no evangelho há 25 anos. E estou na graça agora há 6 meses. Não, você está no evangelho há 6 meses. Porque fora da graça não existe evangelho. Essa mistureba que esse sistema religioso faz aí, isso não é evangelho. Parece que é, mas não é. A mistura de lei com graça, misturar elementos do antigo pacto, trazer para o novo pacto, isso não é evangelho, filho. Então, se você está em graça há 1 ano, diga assim, irmão Cristiano, eu estou no evangelho há 1 ano. Se você esteve 20, 15, 10 no sistema religioso, isso não é evangelho. Eu passei, como eu sempre digo, né, 20 anos da minha vida contando desde criancinha. Se eu for contar desde criancinha, eu passei 20 anos da minha vida no sistema religioso. Foram 20 anos que eu não estive no evangelho. Fora do evangelho da graça, não tem evangelho. Isso tem que ficar muito firme na tua mente. O único evangelho de Jesus Cristo ressuscitado é o evangelho revelado a Paulo, a palavra da graça, que pela misericórdia de Deus nós buscamos defender aqui. Então, se hoje você ouve a graça, se ela te foi revelada, se hoje você tem esse entendimento, então hoje você está no evangelho. Gálatas capítulo 1. Vamos ler os versículos do 6 ao 12. Eu vou ler a Nova Versão Internacional. Vejam só. Paulo falando aos Gálatas, né? Admiro-me de que vocês, Gálatas, estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Olha só. Os Gálatas foram chamados pela graça. Eles receberam a revelação da graça. Eu estou admirado que vocês estão abandonando tão rapidamente para seguirem outro evangelho. Observe bem isso aqui. Olha, Cristiano falou assim, então existe outro evangelho? Bom, na verdade não. Versículo 7. Que, na realidade, não é o evangelho. Por que Paulo está falando isso aqui? Porque havia pessoas judaizantes que viviam invadindo as igrejas naquela época, mesmo as igrejas com gentios, né? Então, porque havia igrejas só de gentios, havia igrejas híbridas. Eu até acredito que a maioria era híbrida, né? Ou seja, havia judeus e gentios misturados ali, tá? Não importa. Havia judaizantes querendo fazer as igrejas viverem debaixo da lei, inclusive os gentios. Essa mistura não é evangelho.
ou você é frio, ou você é quente. Não tem esse ditado? Inclusive tem na Bíblia, né? Não pode ser morno. Não tem essa expressão? Ou é frio ou é quente, amado. Ou é circuncisão ou é incircuncisão. Nesse período aqui dessa carta, era o período de transição, como eu expliquei no início, havia esses dois evangelhos. Ou era o evangelho totalmente para os judeus. Olha, Senhor Jesus, Yeshua, é o Messias. O reino está próximo. Ponto. Ou então era a graça. Veja bem, a graça também abrangia esse entendimento do Messias, tá, gente? Porque Paulo também falava disso, obviamente. Paulo falava, né? Tá muito claro ele falando da escatologia que aconteceria, né? E, obviamente, para os judeus, Paulo falava também, olha, o Messias que vocês esperavam antes é Jesus. Claro que Paulo falava sobre isso. Claro que Paulo falava sobre o juízo que viria sobre eles. Obviamente. Mas a mensagem de Paulo não se restringia a isso, claro. Tá? Agora, mais uma vez, ou era só para os judeus, ou era a graça. Agora, misturar lei com graça, aí não. Isso não é evangelho. Por isso que eu digo que o que o sistema prega não é evangelho. Vamos lá, voltar no 7. Que na realidade não é o evangelho. Paulo deixou claro. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Amado, qual é o evangelho de Cristo aqui? É a graça. Você não viu Paulo falando? Vocês foram chamados pela graça. Só que vocês estão ouvindo outro evangelho, que não é outro. Na verdade, é uma perversão do evangelho. Gente, antes de lermos o 8, deixa eu falar mais uma coisa contundente. O que o sistema religioso aí fora prega hoje é uma perversão do evangelho. Não é evangelho. Pode ter cara de igreja, né? Porque eles dizem que igreja é o prédio, né? Aqui é minha placa denominacional, fiz aqui um documento no cartório, eu tenho carteirinha de membro, eu tenho aqui um altar, entre aspas, né? Tal, aqui é o templo, é a igreja. E o que nós pregamos aqui é o evangelho. Olha, amado, pode até parecer que é. De repente você vai lá ver o cara falando de Jesus. Porque Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. É evangelho? Não. Porque esse pessoal aqui que vivia invadindo as igrejas falavam de Jesus. Só que eles misturavam Jesus com a lei. Era uma mistura de circuncisão com incircuncisão. Assim como Pedro estava fazendo, né? O Paulo não disse que o Pedro, junto com os outros lá, estavam querendo circuncidar e fazer os gentios viverem debaixo da lei? Então, havia uma mistura aí, circuncisão com incircuncisão. Isso é perversão. O que o sistema mundano religioso faz aí é perversão. 8. Mas, ainda que nós, ou seja, ele, Paulo e os seus, né, discípulos, obviamente, ou que fosse Timóteo, que fosse Tito, quem quer que fosse ali, mas ainda que nós, o nosso ministério em graça, ou um anjo do céu, olha a ênfase que Paulo dá, ainda que, mesmo que um anjo venha e pregue um evangelho diferente. Diferente de quê, irmão? Diferente da graça, né? Diferente daquele que lhes pregamos, a graça, porque eles foram chamados na graça, que seja amaldiçoado. Gente, olha só. Olha o que Paulo está dizendo. Gente, vocês ouviram a graça. Se amanhã ou depois, eu mesmo, Paulo, chegar aqui e pregar outro evangelho, amaldiçoe esse evangelho. E eu vou mais longe. Se vier um anjo do céu, lindo, maravilhoso, brilhante, poderoso, começar a pregar aqui um outro evangelho, é amaldiçoado. Versículo 9. Como já dissemos, e agora eu repito, o apóstolo Paulo dá uma ênfase, né? Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daqueles que vocês receberam, que é a graça, que seja amaldiçoado. Amaldiçoado! Gente, esse evangelho, entre aspas, que a religião prega aí fora para o povo, é um evangelho amaldiçoado. Amaldiçoado. É uma perversão do evangelho. 10.
Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Né? Nós não estamos aqui para agradar homens, não, amados. Tá? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Olha que coisa, amado. Então, meus amados, vocês estão observando aqui a gravidade da coisa aqui? O Paulo fala, gente, eu não tenho que agradar homens. Vocês estão ouvindo aí esse evangelho vagabundo, amaldiçoado, pervertido, e vocês estão dando ouvidos para ele. Vocês querem agradar homens, por acaso? Meu irmão. Versículo 11. Irmãos amados, Gálatas, vocês receberam a graça. Vocês foram chamados na graça. Eu quero que saibam que este evangelho que vocês ouviram, que por mim foi anunciado, não é de origem humana. Olha que coisa, hein, meu irmão? Eu não recebi de nenhum homem. Não foi Pedro que me ensinou, não foi Tiago, não foi João, não foi ninguém que esteve antes com Jesus de Nazaré. Não foi Gamaliel, que Paulo estudou com Gamaliel, né? Não. 12. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Meu irmão, que palavra, hein? O entendimento que eu passei para vocês é fruto de uma revelação. O Senhor revelou esse evangelho para mim. Eu não sentei em um banco de faculdade para estudar esse evangelho. Eu não sentei com os discípulos de Jesus de Nazaré para aprender esse evangelho. Não. Eu recebi direto do Senhor uma revelação. Vocês estão abrindo mão, Gálatas, de uma revelação de Jesus Cristo para darem ouvidos a um evangelho maldito que não é evangelho. É o que Paulo está falando aqui. Agora veja, seguindo no contexto, vamos ler os versículos 16 e 17. No mesmo capítulo, 16. Paulo disse aqui, aprove, o Senhor revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. A graça não tem origem no meio da circuncisão, irmão. Ela não veio dos discípulos de Jesus de Nazaré. Ela não veio de nenhum outro homem. O Senhor Jesus Cristo revelou a Paulo no paraíso. 17. Olha só o que tem no 17. Tampouco subi a Jerusalém. Olha só, confirmando o que eu acabei de falar, né? Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. O que o Paulo está dizendo com isso aqui, gente? Vocês estão achando que eu fui lá ouvir esse evangelho lá no meio da circuncisão? Vocês estão dando ouvidos para a circuncisão, achando que o evangelho que eu prego é esse que eles pregam? Vocês estão deixando eles misturarem lei com graça aqui? É isso? E vocês estão voltando para a lei, Gálatas? O evangelho que eu recebi não foi lá em Jerusalém, não. É o que Paulo está falando aqui, irmão. Note que não sou eu que estou inventando doutrina, não, tá, gente? Esse Cristiano França inventa doutrina, esse cara é um herege. Eu estou lendo a Bíblia só. Então, eram chamados diferentes. O Paulo podia dizer, não, Gálatas, não tem problema não. Podem andar na lei, podem seguir o que a circuncisão diz, porque é o mesmo evangelho. É isso que Paulo fala? Desculpa, não é isso não, tá? Ele diz, o evangelho que eu recebi não foi de homem nenhum. Foi uma revelação. Eu recebi no paraíso. Eu não fui para Jerusalém para conversar com os outros apóstolos, para aprender deles esse evangelho. Ao contrário, quando ele foi lá, ele foi para anunciar o evangelho que ele pregava para eles, não para aprender deles. Então, gente, para resumir a história toda, o único evangelho é o evangelho da graça. Se o evangelho que você ouve não fala da cruz, ou seja, dos resultados da cruz, né? Se ele não fala dos resultados da ressurreição de Jesus, não é evangelho.
se ele mistura Jesus com cerimonialismos, não é evangelho. Se ele coloca heresias criadas por homens, e nós vemos muitas, misturou heresias com o evangelho, não é evangelho. O evangelho, gente, tem que ser puro. Puro. E segundo o apóstolo Paulo, inclusive, o evangelho é simples, né? A palavra de Cristo tem uma pureza e uma simplicidade. Paulo deixa isso muito claro. Então o evangelho da graça, ele é puro. Gente, olha só, quando começa muito invencionice, você tem que tomar cuidado. Mesmo que digam que preguem a graça. Porque hoje todo mundo diz que prega a graça. Então cuidado. Ah, o fulano diz que prega a graça. Cuidado. Tem muita invencionice. Abre o olho. Tem muita gente aí dizendo que prega a graça e está pregando várias coisas que não tem na Bíblia. Não, eu acho que é assim porque eu acho que é assado. E está pregando isso aí na internet. Cuidado com isso aí. O evangelho da graça é simples. É o que está escrito. Ponto. Não vá além do que está escrito. Está entendendo? Acorda para a vida. Você fica com o que está escrito. Ah, mas o líder ali, fulano de tal, é famoso, ele pregou isso e isso. Está na Bíblia? Amém. Está dentro do contexto, de acordo com a graça, exaltou a cruz e tal. Glória a Deus. É invencionice? Está na Bíblia? Não está muito na Bíblia não. Isso aqui é um machismo do cara. Então, meu irmão, sai fora. Sai fora. O evangelho é puro e simples. Misturou com qualquer coisa, sai fora. Então o que você vê no sistema? São muitas heresias, misturas de cerimonialismo, obras da lei, invencionices de homens, né? E tanta coisa que você vê que não está na Bíblia, amado. Onde você vê na Bíblia aceitar Jesus? Não tem. Nós já estudamos isso aqui, né? Onde você vê na Bíblia fazer campanha para você chupar uma bala abençoada para ser abençoado? Não tem isso aí. Sabe? E tantas outras coisas, né? Que se for parar para pensar, fica horas aqui pensando, né? O que mais você vê no meio das chamadas igrejas são coisas que não têm respaldo bíblico. Mas eles tratam como se fossem verdades absolutas. O único evangelho é o evangelho da graça. Ponto final. Saiu disso, não é evangelho. Pode até parecer. Mas se saiu da graça, saiu da simplicidade e da pureza do evangelho, saiu do que está escrito, não é evangelho. E eu encerro com Atos, famoso Atos 20, 24, né? É um clássico da graça esse versículo também. Mas de nada faço questão. Isso aqui é Paulo falando, né? Nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. É o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho que mistura graça com lei. É isso? Não. Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Qual evangelho Paulo pregava? Evangelho da graça de Deus. Segundo o apóstolo Paulo, saiu desse evangelho, é amaldiçoado, é anátema. Aqui no nosso trabalho ministerial, nós não queremos anátema na tua vida. Nós queremos evangelho puro e simples. Está escrito, preto no branco, texto e contexto. Fora disso, se não fala da cruz, se não fala dos benefícios do Senhor por nós, se não coloca Jesus em evidência, né? Porque a religião coloca o homem em evidência. É o homem que aceita Jesus, é o homem que se esforça para ser salvo, tudo é o homem. A graça põe Jesus em evidência. Diminui o homem e coloca Jesus nas alturas. Porque toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor Jesus Cristo. 100%. Evangelho é isso. Passou disso, meu amado, é procedência humana. Não presta, não vale. É evangelho de maldição. Mas eu louvo a Deus que, para a honra e glória do Senhor, o Senhor tem nos permitido caminhar no evangelho da sua graça, para exaltarmos o seu nome, para colocarmos o que ele fez na cruz e na sua ressurreição em evidência, né? Para que o povo conheça toda a verdade do que ele fez e possa descansar nessa palavra maravilhosa. Esse é o nosso chamado e, se Deus permitir, seguiremos firmes cumprindo para a honra e glória do Senhor Jesus.